Menino de rua salva milionário com uma atitude que surpreendeu a todos. Relâmpagos riscavam o céu negro da metrópole enquanto a chuva caía pesada, como uma cortina de aço que separava o caos das ruas da aparente segurança dos prédios altos. No meio desse espetáculo sombrio, Lucas tremia sob seu velho casaco roto, os olhos vivos, alertas. Ele conhecia cada canto sujo, cada sombra que carregava o cheiro da desigualdade. Sua casa era a rua, seu mundo, um lugar onde a dor era rotina e a esperança rara. Na calçada molhada, perto da praça deserta, um grito cortou a noite. Um som urgente, ameaçador. Ali estava Eduardo, um homem vestido com um terno caro, rosto marcado pelo cansaço e pelos anos de solidão, em pé, cercado por um grupo de delinquentes que cobiçavam seu último suspiro de orgulho. O brilho dos relógios e anéis reluziam sob as luzes tremeluzentes, contrastando com o chão enlameado onde Lucas se encolhia. O ataque se rompeu numa chuva de insultos e gritos. As pessoas que passavam pararam, olharam assustadas, sussurrando. Alguns até tiraram o celular, mas ninguém se atrevia a intervir. Eduardo, surpreso e ainda cambaleando, segurava o braço de Lucas com um misto de medo e gratidão. A tempestade rugia, acompanhando a confusão elétrica entre os dois mundos, que jamais deveriam se cruzar, o de um menino invisível e o de um milionário à beira do abismo. Mas o que raros notaram foi o brilho estranho no olhar de Eduardo. Como se ele tivesse reconhecido algo no rosto de Lucas. Algo antigo. Um segredo enterrado, escondido em memórias que nem ele mesmo conseguia tocar por completo. Ali, na chuva e no escuro, o passado dele parecia sussurrar, desafiando a força da coragem do menino. Depois que os delinquentes fugiram, a praça ficou em silêncio pesado, só quebrado pelo som de passos apressados e murmúrios confusos. Porque nas sombras, bem perto dali, olhos frios observavam. Quem não gostava da virada inesperada daquela história estava se movendo. Um rival antigo de Eduardo, poderoso e cruel, preparado para puxar o fio dessa teia de segredos com mãos negras e intenções geladas. Lucas e Eduardo ficaram ali, cada um suando frio, sentindo no fundo da alma que suas vidas haviam mudado para sempre. A pergunta que ficava no ar era inquietante. Até onde eles estariam dispostos a ir para proteger o que acabavam de descobrir um sobre o outro? O céu urrava e a cidade parecia prender a respiração. Uma sombra se aproximava lentamente, convidando para o "Adoro interagir com cada um de vocês. E se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário postado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio pesava na praça, só quebrado pelo trovão distante e as poças d'água rebentando sob o vento. Lucas ofegava, os cabelos colados na testa, as mãos ainda trêmulas depois da confusão. Eduardo encarava o menino, olhos arregalados, o paletó pingando e os dedos apertando o pulso magro do garoto. O susto dos dois era tão grande
que por um segundo parecia que o mundo respirava junto deles. Um senhor puxou a gola do casaco e cochichou perto. Um rapaz de boné levantou o celular, como se aquilo fosse só mais uma cena de filme ruim no YouTube. Ninguém sabia o que dizer. A chuva fincava forte na pele, gelava por dentro. Lucas pensava em fugir, mas não conseguia soltar o braço. Eduardo só olhava, o rosto entre a raiva e o desespero. E aí aconteceu. Um carro preto deslizou devagar pela calçada, os faróis cortando o breu. Parou ali, quase sem ruído. Da porta de trás desceu uma mulher, capa de chuva vermelha brilhando como sangue fresco na madrugada. O salto batia seco na pedra. Tac, tac. Ninguém conhecia, mas os olhos dela, castanhos, frios, cheios de fúria contida, travaram nos dois como se enxergassem tudo. Silêncio. Um trovão explodiu. Ela foi direto até Eduardo, ignorando todo mundo. Parou a um passo dele. O milionário empalideceu. Estava claro. Ele conhecia aquela mulher. Mas o choque no rosto dele era o mesmo que Lucas sentia por dentro. Um gelo que rasgava o estômago. Ela tirou um envelope do bolso, enfiou no peito de Eduardo e depois se virou para Lucas. A voz saiu baixa, cortante. Olha bem para mim, Lucas. Olha como quem lembra. Faz quantos anos, hein? Você nem devia estar aqui, ainda mais assim, desse jeito. O céu pesou de novo. Lucas sentiu as pernas moles. Ela abaixou e ficou na altura dele. O olhar furava mais que a chuva. Sabe o que tem aí dentro, Eduardo? Ela rosnou, apontando para o envelope. A verdadeira certidão. O segredo que você nunca admitiu. Eduardo perdeu a cor, a respiração curta. Tentou falar, mas só engasgou. Esse menino... E ela agora virou para os curiosos ao redor, a voz retumbando. Não é só um menino de rua. Ele é seu filho sumido, Eduardo. O herdeiro que todo mundo achava que morreu no incêndio do orfanato. Pergunta para ele o nome direito. A multidão explodiu num coro de espanto. O boné do rapaz caiu. Alguém xingou baixinho. Lucas sentiu o peito abrir, como se tomasse um soco. Eduardo ficou sem ar, tropeçou para trás. Olhou para o garoto, os olhos arregalados de medo e culpa. Lucas largou o braço, trêmulo, com um nó tão grande na garganta que nem conseguia gritar. De repente, sirenes cortaram o ar, luzes vermelhas girando no asfalto molhado. A mulher deu meia volta, sumiu para dentro do carro. O veículo arrancou cantando o pneu, sumindo como um fantasma. Agora todo mundo olhava para Lucas de outro jeito. Uns cochichavam. Herdeiro? Filho do milionário? Mas como assim? Eduardo ficou parado, boca aberta, os olhos brilhando de lágrimas que ele nem tentou esconder. Frestas de lembranças passavam rápido na cabeça dos dois. A chuva não parava, e ali no barulho dos carros, pingos batendo no chão, ficou o silêncio mais doído. Eles não sabiam o que faziam agora, o que era verdade. E no escuro da praça, bem longe das luzes, um vulto sorria, satisfeito, como quem acaba de puxar a primeira peça de um dominó que vai destruir tudo. O suspense ficou no ar, pesado. O próximo movimento podia mudar vidas para sempre.
O silêncio estava pesado na praça, e Lucas sentia o olhar de todos sobre ele. A revelação da mulher ainda ecoava em sua mente. Um eco que ameaçava se transformar em gritos. Eduardo, por seu lado, não conseguia processar o que havia acabado de ouvir. O suor escorria pela sua testa. Seu corpo tremia visivelmente. Lucas finalmente conseguiu articular, mas era apenas um sussurro, ensaiando uma dúvida que pesava como chumbo. Será que isso era mesmo verdade? As sirenes ainda rugiam ao fundo, mas o real barulho era o murmúrio crescente da multidão ao redor. Uns apontavam, outros cochichavam, enquanto olhares confusos trocavam-se, como se estivessem tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça inacabado. Lucas sentiu um nó na garganta. Ele queria gritar, mas nada saía. Foi nesse momento que tudo mudou. Um clarão ofuscante iluminou a noite, seguido por uma explosão ensurdecedora que fez a praça inteira vibrar. O som parecia um trovão mortal. O foco de luz girou rapidamente, expondo uma nuvem de fumaça. A cena se tornava um pesadelo ao vivo. Eduardo caiu ao chão, o paletó encharcado de chuva e agora de pânico. Lucas, paralisado, olhava em direção à explosão que se alastrava na entrada da rua. Os rostos estavam mudando. Medo, incredulidade, pânico. Ele sentiu o coração disparar. O que estava acontecendo? E então, uma figura emergiu da fumaça. Era uma mulher, mas não era a mulher da capa de chuva vermelha. Essa tinha uma expressão de fúria e determinação. O cabelo desgrenhado, os olhos fixos e uma arma em punho, mirando diretamente para Eduardo. "Você!" gritou ela, a voz cortante como vidro. "Você me abandonou. E agora vai pagar." As palavras dela vibravam através da noite, o eco arrastando-se como um rugido. A multidão estava em pânico, gritando, tentando entender. Lucas olhou para Eduardo, que parecia um homem perdido. A expressão estava misturada entre nostalgia e terror. "Quem é você?" ele stammered, visivelmente apavorado. "Uma lembrança, Eduardo. Uma lembrança que você tenta enterrar, mas que sempre vem à tona." A mulher avançou, a arma tremia nas mãos, e Lucas começou a compreender que a revelação da outra mulher poderia ter deixado marcas muito mais profundas do que ele jamais imaginou. Explosões de lembranças. Ravata-lhe a mente de Lucas. O incêndio do orfanato, os rostos em chamas, suas memórias se embaralhavam em sua cabeça. Seria ela parte daquele pesadelo que ele tentava esquecer? Não. Eduardo quase não conseguia respirar. Estava prestes a entrar em colapso. Do outro lado, a mulher riu secamente, como se a angústia fosse seu combustível. "Você pode ter se esquecido de mim, mas eu não vou deixar você esquecer." E sem mais aviso, ela atirou. Um disparo ecoou pela noite. Um grito involuntário partiu dos lábios de Lucas. A cena se despedaçou em caos, e quando o eco do tiro finalmente se acalmou, uma verdade brutal estava se erguendo entre eles. Uma verdade que transformaria tudo. Enquanto Eduardo caía, o mundo ao redor se silenciava.
Lucas estava aninhado em sua própria confusão, uma guerra dentro dele. O que ele tinha descoberto sobre sua identidade? Havia mais segredos na sombra do que ele jamais poderia imaginar. O choque e a realidade se entrelaçaram, deixando um abismo de perguntas sem resposta. O silêncio estava pesado na praça, e Lucas sentia o olhar de todos sobre ele. A revelação da mulher ainda ecoava em sua mente, um eco que ameaçava se transformar em gritos. Eduardo, por seu lado, não conseguia processar o que havia acabado de ouvir. O suor escorria pela sua testa. Seu corpo tremia visivelmente. Lucas, ele finalmente conseguiu articular, mas era apenas um sussurro, ensaiando uma dúvida que pesava como chumbo. Será que isso era mesmo verdade? As sirenes ainda rugiam ao fundo, mas o real barulho era o murmúrio crescente da multidão ao redor. Uns apontavam, outros cochichavam, enquanto olhares confusos trocavam-se como se estivessem tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça inacabado. Lucas sentiu um nó na garganta. Ele queria gritar, mas nada saía. Foi nesse momento que tudo mudou. Um clarão ofuscante iluminou a noite, seguido por uma explosão ensurdecedora que fez a praça inteira vibrar. As pessoas gritaram. Algumas caíram ao chão. Outras tentaram correr, mas era como se o tempo tivesse parado. O foco de luz girou rapidamente, expondo uma nuvem de fumaça. A cena se tornava um pesadelo ao vivo. Eduardo caiu ao chão, o paletó encharcado de chuva e agora de pânico. Lucas, paralisado, olhava em direção à explosão, que se alastrava na entrada da rua. Os rostos estavam mudando. Medo, incredulidade, pânico. Ele sentiu o coração disparar. O que estava acontecendo? Nesse caos, uma figura emergiu da fumaça. Era uma mulher, mas não era a mulher da capa de chuva vermelha. Essa tinha uma expressão de fúria e determinação. O cabelo desgrenhado, os olhos fixos e uma arma em punho, mirando diretamente para Eduardo. Você, ué, gritou ela, a voz cortante como vidro. Você me abandonou e agora vai pagar. As palavras dela vibravam através da noite, o eco arrastando-se como um rugido. A multidão estava em pânico, gritando, tentando entender. Lucas olhou para Eduardo, que parecia um homem perdido. A expressão estava misturada entre nostalgia e terror. Quem é você? Ele stammered, visivelmente apavorado. Uma lembrança, Eduardo. Uma lembrança que você tenta enterrar, mas que sempre vem à tona. A mulher avançou. A arma tremia nas mãos, e Lucas começou a compreender que a revelação da outra mulher poderia ter deixado marcas muito mais profundas do que ele jamais imaginou. Explosões de lembranças atravessavam a mente de Lucas. O incêndio do orfanato, os rostos em chamas, suas memórias se embaralhavam em sua cabeça. Seria ela parte daquele pesadelo que ele tentava esquecer? Não. Eduardo quase não conseguia respirar. Estava prestes a entrar em colapso. Do outro lado, a mulher riu secamente, como se a angústia fosse seu combustível. Você pode ter se esquecido de mim, mas eu não vou deixar você esquecer. E então, a figura disparou contra Eduardo. O barulho do tiro ecoou como um lamento no ar.
misturando-se aos gritos da multidão. Lucas hesitou. Um impulso de correr, mas o choque o paralisava. Eduardo caiu de joelhos, a expressão de dor e traição estampada no rosto. A mulher olhou para Lucas, e o que ele viu em seus olhos o deixou gelado. Um brilho de reconhecimento. Ela sabia quem ele era. Você é tudo o que restou, disse ela, agora com uma intensidade que fez todos os murmúrios da praça silenciarem. José, isso mesmo. José, o nome que ele nunca soube. E você ainda não sabe que... E a mulher hesitou, a expressão mudando. Você não é só um filho perdido. Você é o herdeiro maior, o verdadeiro dono de tudo isso. A revelação deixou Lucas sem palavras. A multidão segurava a respiração, como se um pesadelo tivesse passado diante deles. A mulher tinha revelado algo que mudava tudo, e todos entendiam que a história não era apenas sobre um menino de rua e um milionário perdido. Eduardo olhou para Lucas, os olhos cheios de medo. O que mais ele havia escondido? A mulher girou, pronta para fugir. Mas uma nova onda de sirenes cortou a atmosfera tensa, e uma nova figura apareceu, um homem vestindo um terno escuro, seu olhar fixo na mulher. A tensão crescia, e Lucas percebeu que a verdade estava mais distante do que nunca. A cada segundo, o que ele achava que sabia se dissolvia em novas possibilidades, enredadas em um destino que se mostrava muito mais sombrio e complexo do que ele imaginava. O caos se transformou em uma dança frenética de olhares, e cada um questionava sua própria história, como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. O desconhecido agora se tornava a única certeza, e a chuva continuava a cair, pesada e implacável sobre suas vidas, enquanto o próximo movimento permanecia obscuro e inquietante. Ah, lembre-se, se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário afixado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio estava pesado na praça, e Lucas sentia o olhar de todos sobre ele. A revelação da mulher, ainda uns apontavam, outros cochichavam, enquanto olhares confusos trocavam-se, como se estivessem tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça inacabado. Lucas sentiu um nó na garganta. Ele queria gritar, mas nada saía. Foi nesse momento que tudo mudou. Um clarão ofuscante iluminou a noite, seguido por uma explosão ensurdecedora que fez a praça inteira vibrar. O som parecia um trovão mortal. As pessoas gritaram, algumas caíram ao chão, outras tentaram correr, mas era como se o tempo tivesse parado. O foco de luz girou rapidamente, expondo uma nuvem de fumaça que de repente engoliu o cenário. Eduardo caiu ao chão, o paletó encharcado de chuva e agora de pânico. Lucas, paralisado, olhava para a nuvem de fumaça. O ar parecia cortante, as formas se transformando em silhuetas distantes. O caos se instaurava, a multidão se dispersando em pânico, cada um lutando para entender. O que estava acontecendo? Foi então que uma risada alta atravessou a multidão, um som perturbador
que cortou o desespero. Todos viraram suas atenções para uma figura que se destacava na fumaça, que agora dissipava, revelando uma mulher alta, com um olhar feroz e um sorriso de quem já havia vencido várias batalhas. Ela tinha um brilho maligno nos olhos e um pequeno dispositivo em mãos que piscava de uma forma ameaçadora. "Boa noite, Eduardo!" gritou ela, com uma voz drenada de desprezo. "Você realmente achou que podia se livrar de mim?" Lucas estava paralisado. Ele poderia sentir a tensão, como se uma corrente elétrica passasse pelo ar. Eduardo, agora de pé, olhou atônito para a mulher. Reconhecimento e medo misturavam-se em seu olhar. "Melanie, mas você está morta." Suas palavras mal saíam, trêmulas. A mulher riu novamente, agora com mais intensidade, como se as palavras de Eduardo fossem uma piada. "Morta? Não, querido. Eu estive apenas esperando o momento certo. E sabe o que eu descobri?" Ela se virou para a multidão, que agora olhava em choque, muitos com celulares em mãos, filmando tudo. "Eu sou a verdadeira mãe do Lucas." O silêncio caiu como um manto pesado sobre a praça. Os murmúrios cessaram, e os olhos de Lucas se arregalaram em descrença. A revelação se arrastou pelo ar frio. O que ela havia dito? A mulher continuou, a cada palavra lhe dando um peso ainda mais maléfico. "E você, Eduardo, foi quem me separou dele. E por quê? Para esconder que você matou a sua própria mulher?" Lucas sentiu seu mundo desabar. As pessoas olhavam, as expressões mudando. Algumas começaram a murmurar de novo, o eco da confusão se espalhando. Eduardo se lançou em direção à mulher, mas sua coragem foi interrompida por Lucas, que agora gritava: "Isso não pode ser verdade! Me diga que não é!" Ele mal sabia como lidar com a avalanche de emoções. O nó na garganta piorava, desmoronando a ideia de família que ele havia construção em sua mente. A mulher olhou para Lucas, e seu olhar foi mais duvidoso do que qualquer coisa que ele já havia visto. "Olha só, o filho do homem que nunca quis você. O menino que deveria estar com sua mãe ao invés de viver nas ruas." Uma nova reviravolta aconteceu. A verdade que estava escondida se desdobrava. O que mais havia se perdido nas cinzas do passado? Lucas se sentiu como se estivesse fora de si, sua história se desmoronando enquanto novos segredos emergiam das sombras. Eduardo, em um movimento instintivo, tentou se aproximar. "Não!" bradou, desesperado. "Você está mentindo!" Mas ele parecia tão perdido quanto Lucas. As sirenes ainda ecoavam à distância. Mas agora não eram apenas sirenes. Eram um chamado à ação. A verdade estava prestes a ser revelada, e com isso, todos teriam de lidar com as consequências. O que mais Lucas teria que descobrir? E que papel sua mãe verdadeira teria em todo aquele drama? E no fundo da confusão, uma nova figura se destacava, observando, e mais um jogo de sombras começava a se desdobrar. A praça, agora cheia de pessoas temerosas, se tornara uma arena de disputa, onde as verdades lançadas no ar se entrelaçavam. E cada um se perguntava: o que vem a seguir? O silêncio estava pesado na praça, e Lucas sentia o olhar de todos sobre ele. A revelação da mulher ainda ecoava em sua mente, um eco que ameaçava se transformar em gritos. Eduardo, por seu lado,
não conseguia processar o que havia acabado de ouvir. O suor escorria pela sua testa. Seu corpo tremia visivelmente. Lucas, ele finalmente conseguiu articular. Mas era apenas um sussurro, ensaiando uma dúvida que pesava como chumbo. Uns apontavam, outros cochichavam, enquanto olhares confusos trocavam-se, como se estivessem tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça inacabado. Lucas sentiu um nó na garganta. Ele queria gritar, mas nada saía. Foi nesse momento que tudo mudou. Um clarão ofuscante iluminou a noite, seguido por uma explosão ensurdecedora que fez a praça inteira vibrar. O som parecia um trovão mortal. As pessoas gritaram, algumas caíram ao chão, outras tentaram correr, mas era como se o tempo tivesse parado. O foco de luz girou rapidamente, expondo uma nuvem de fumaça que de repente engoliu o cenário. Eduardo caiu ao chão, o paletó encharcado de chuva e agora de pânico. Lucas, paralisado, olhava para a nuvem de fumaça. O ar parecia cortante, as formas se transformando em silhuetas distantes. O caos se instaurava, a multidão se dispersou. O que estava acontecendo? Foi então que uma risada alta atravessou a multidão. Um som perturbador que cortou o desespero. Todos viraram suas atenções para uma figura que se destacava na fumaça, que agora dissipava, revelando uma mulher alta, com um olhar feroz e um sorriso de quem já havia vencido várias batalhas. Ela tinha um brilho maligno nos olhos e um pequeno dispositivo em mãos que piscava de uma forma ameaçadora. "Boa noite, Eduardo", gritou ela com uma voz drenada de desprezo. "Você realmente achou que podia se livrar de mim?" Lucas estava paralisado. Ele poderia sentir a tensão, como se uma corrente elétrica passasse pelo ar. Eduardo, agora de pé, olhou atônito para a mulher. Reconhecimento e medo misturavam-se em seu olhar. "Melanie." "Mas você está morta." Suas palavras mal saíam, trêmulas. A mulher riu novamente, agora com mais intensidade, como se as palavras de Eduardo fossem uma piada. "Morta? Não, querido. Eu estive apenas esperando o momento certo. E sabe o que eu descobri?" Ela se virou para a multidão, que agora olhava em choque, muitos com celulares em mãos, filmando tudo. "Eu sou a verdadeira mãe do Lucas." O silêncio caiu como um manto pesado sobre a praça. Os murmúrios cessaram, e os olhos de Lucas se arregalaram em descrença. A revelação se arrastou pelo ar frio. O que ela havia dito, a mulher continuou, a cada palavra lhe dando um peso ainda mais maléfico. "E você, Eduardo, foi quem me separou dele. E por quê? Para esconder que você matou a sua própria mulher." Lucas sentiu seu mundo desabar. As pessoas olhavam, as expressões mudando. Algumas começaram a murmurar de novo, o eco da confusão se espalhando. Eduardo se lançou em direção à mulher, mas sua coragem foi interrompida por Lucas, que agora gritava: "Isso não pode ser verdade. Me diga que não é." Ele mal sabia como lidar com a avalanche de emoções.
O nó na garganta piorava, desmoronando a ideia de família que ele havia construção em sua mente. A mulher olhou para Lucas, e seu olhar foi mais duvidoso do que qualquer coisa que ele já havia visto. Olha só, o filho do homem que nunca quis você, o menino que deveria estar com sua mãe, ao invés de viver nas ruas. Uma nova reviravolta aconteceu. A verdade que estava escondida se desdobrava. O que mais havia se perdido nas cinzas do passado? Lucas se sentiu como se estivesse fora de si, sua história se desmoronando, enquanto novos segredos emergiam das sombras. Eduardo, em um movimento instintivo, tentou se aproximar. "Não!" bradou desesperado. "Você está mentindo!" Mas ele parecia tão perdido quanto Lucas. As sirenes ainda ecoavam à distância, mas agora não eram apenas sirenes. Eram chamado à ação. A verdade estava prestes a ser revelada, e com isso, todos teriam de lidar com as consequências. O que mais Lucas teria que descobrir? E que papel sua mãe verdadeira teria em todo aquele drama? E no fundo da confusão, uma nova figura se destacava, observando, e mais um jogo de sombras começava a se desdobrar. A praça, agora cheia de pessoas temerosas, se tornara uma arena de disputa, onde as verdades lançadas no ar se entrelaçavam e cada um se perguntava: o que vem a seguir? E enquanto as sirenes rugiam, um grito feminino atravessou o tumulto, ecoando como um trovão: "Papai!" Os olhos de todos se voltaram para uma jovem que se aproximava, empurrando as pessoas com determinação. Lucas não conseguia acreditar no que via. Era uma menina, talvez com a mesma idade dele, com o cabelo desgrenhado e roupas sujas. Ela tinha a mesma expressão determinada que ele, e na mesma fração de segundo em que seus olhos se encontraram, tudo fez sentido. "Papai, eu sempre soube que você viria." Eduardo palideceu, a expressão de horror misturando-se à confusão. "Não, não pode ser." Mas a menina avançou, agora aos prantos. Ele sabia se gritava ou se corria, o que isso significava para ele. O que mais estava escondido sob os véus da mentira? Enquanto a confusão tomava conta da praça e a nova revelação deixava todos em estado de choque, o verdadeiro jogo estava apenas começando. Quais eram as verdadeiras intenções daquela menina? E mais importante, quem era a verdadeira Melanie afinal? O ar estava denso com perguntas, e cada um dos rostos ali trazia uma resposta em potencial. A noite prometia trazer mais revelações, mais sombras e um destino que ainda estava longe de ser escrito. O clima na praça estava eletricamente tenso. O olhar de todos sobre Lucas parecia um peso insuportável. A revelação da mulher ecoava em sua mente, mas não tinha tempo para processar tudo. Eduardo, com o rosto desfiguradamente pálido, olhava a menina como se estivesse vendo um fantasma. E Lucas queria entender, queria crer que aquilo era um delírio. "Papai!" A menina gritava novamente, atirando-se nos braços de Eduardo, que hesitava, paralisado. A cena era surreal, como um filme de terror onde o vilão estava à espreita. A multidão murmurava,
O pânico crescia com a chuva que despencava do céu. Lucas não sabia se chorava ou gritava. Ele só queria que tudo ficasse claro, mas a confusão só aumentava. Você não pode ser a mãe dele, gritou a mulher de capa vermelha, agora animada. Isso é uma farsa. A figura de Melanie agora parecia mais ameaçadora. Seu olhar frio atravessava a multidão como uma lâmina. Eduardo finalmente esboçou uma reação, puxando a menina para perto dele. Quem é você? O que quer de mim? Perguntou ele, a voz tremendo. Evidente que a realidade daquele momento o esmagava. A verdade, Eduardo, sempre é a verdade, respondeu a mulher. E você sabe que não é só ela. Você tem outro filho. O sussurro percorreu a praça como um golpe. Lucas engoliu em seco. Outros filhos? O que mais ele não sabia? A mulher avançou, seu olhar penetrante em Eduardo, que tentava se esquivar, mas não conseguia mover os pés. As lembranças estavam prestes a despencar sobre ele. Você não pode fazer isso, implorou Eduardo, a voz quase um grito, mas fundida em desespero. Lucas se sentia um intruso na conversa. As palavras flutuavam ao seu redor, mas ele precisava de respostas. Ele não era apenas uma peça nesse jogo sombrio de segredos e mentiras. Foi então que tudo pareceu desmoronar de verdade. Uma batida estrondosa ecoou da entrada da rua. Um carro, preto como a noite, atravessou a esquina e parou em um rasante. As portas se abriram com um baque, revelando homens em terno escuro, com um olhar decidido e escopetas na mão. A gente encontrou você, gritou um deles, a voz firme, cortando a tensão do ar. Você não vai fugir de novo. E como se tudo estivesse fora de controle, um dos homens apontou para a mulher que havia chegado primeiro. Melanie, ele berrou com raiva. Você vendeu a gente. Agora é hora de acertar as contas. Lucas sentiu o coração disparar. Vendida? O que estava acontecendo? Ele nunca tinha pensado que o que parecia ser uma resposta poderia gerar mais perguntas. A multidão agora estava em pânico total. As pessoas gritavam, as sirenes soavam mais próximas, anunciando a chegada das forças de segurança. Eduardo, com um misto de terror e impotência, olhou para Lucas e a menina, como se soubesse que a verdade vinha a galope. Escutem, ele gritou, sua voz desafiante. Eu não sou o culpado, eu não posso. Mas as palavras se afogavam no caos. O que exatamente ia acontecer? A mulher com capa vermelha olhava para os homens, seu semblante mudando, mas ela não recuava. Com um gesto poderoso, a mulher se virou para Eduardo e Lucas, cada um em seu canto, parecendo cada vez mais peças de um sórdido quebra-cabeça. E no meio disso, Lucas teve uma epifania. Ele precisava entender quem eram essas pessoas e, principalmente, quem eram essas pessoas. Quem era ele mesmo nesse emaranhado de traições e segredos que se desenrolava diante de seus olhos. O que fariam com ele? Então, com um rugido que cortou o ar, o homem que havia gritado o nome de Melanie gritou novamente. O que você fez com ele?
O que mais está escondendo? E tudo girou em torno dele. Cada olhar, cada grito, cada segredo, sua verdadeira história estava começando a revelar-se. Mas a verdade poderia ser a mais devastadora de todas. E Lucas precisava descobrir se aquilo era o fim ou apenas o clima na praça estava eletricamente tenso. O olhar de todos sobre Lucas parecia um peso insuportável. A revelação da mulher ecoava em sua mente, mas não tinha tempo para processar tudo. Eduardo, com o rosto desfiguradamente pálido, olhava a menina como se estivesse vendo um fantasma. E Lucas queria entender, queria crer que aquilo era um delírio. "Papai!" A menina gritava novamente, atirando-se nos braços de Eduardo, que hesitava, paralisado. A cena era surreal, como um filme de terror onde o vilão estava à espreita. A multidão murmurava, alguns gravando a cena insólita com seus celulares, outros apenas tentando entender o que estava acontecendo. O pânico crescia com a chuva que despencava do céu. Lucas não sabia se chorava ou gritava. Ele só queria que tudo ficasse claro, mas a confusão só aumentava. "Você não pode ser a mãe dele", e gritou a mulher de capa vermelha, agora animada. "Isso é uma farsa." A figura de Melanie agora parecia mais ameaçadora. Seu olhar frio atravessava a multidão como uma lâmina. Eduardo finalmente esboçou uma reação, puxando a menina para perto dele. "Quem é você? O que quer de mim?" perguntou ele, a voz tremendo. Evidente que a realidade daquele momento o esmagava. "A verdade, Eduardo. Sempre é a verdade", respondeu a mulher. "E você sabe que não é só ela. Você tem outro filho." O sussurro percorreu a praça como um golpe. Lucas engoliu em seco. Outros filhos? O que mais não sabia? A mulher avançou, seu olhar penetrante em Eduardo, que tentava se esquivar, mas não conseguia mover os pés. As lembranças estavam prestes a despencar sobre ele. "Você não pode fazer isso", implorou Eduardo, a voz quase um grito, mas fundida em desespero. Lucas se sentia um intruso na conversa. As palavras flutuavam ao seu redor, mas ele precisava de respostas. Ele não era apenas uma peça nesse jogo sombrio de segredos e mentiras. Foi então que tudo pareceu desmoronar de verdade. Uma batida estrondosa ecoou da entrada da rua. Um carro, preto como a noite, atravessou a esquina e parou em um rasante. As portas se abriram com um baque, revelando homens em terno escuro, com um olhar decidido e escopetas na mão. "A gente encontrou você!" gritou um deles, a voz firme cortando a tensão do ar. "Você não vai fugir de novo." E como se tudo estivesse fora de controle, um dos homens apontou para a mulher que havia chegado primeiro. "Melanie!" ele berrou com raiva. "Você vendeu a gente. Agora é hora de acertar as contas." Lucas sentiu o coração disparar. Vendida? O que estava acontecendo? Ele nunca tinha pensado que o que parecia ser uma resposta poderia gerar mais perguntas. A multidão agora estava em pânico total. As pessoas gritavam, tentavam entender, formando um caos. Eduardo gritava. A menina, chorando, agarrava-se a ele. A situação ficava cada vez mais tensa. "Você não vai levar meu filho!" gritou Eduardo, sem saber quem salvar,
quem proteger. E então, como um raio, um tiro foi disparado. Um som agonizante. E tudo parou. A mulher da capa vermelha gritou e caiu. Uma nuvem de fumaça e pânico se espalhando. Eduardo, no entanto, se jogou para cobrir a menina. O medo ecoava no ar. A multidão estava em choque. Algumas pessoas caindo, outras correndo. E Lucas ficou ali, paralisado, vendo as cenas se desenrolarem como um pesadelo sem fim. Mas a maior reviravolta estava por vir. Quando a fumaça começou a se dissipar, Lucas viu a figura caída. O rosto da mulher estava claro. Era a mulher que lhe havia chamado. Não Melanie, mas sim sua mãe. A verdadeira mãe. A que sempre o procurou. O que ele pensou que era apenas uma história distante, agora se tornava real. Mãe? Sussurrou, a palavra saindo como um eco de sua alma. O mundo ao seu redor desmoronava em pedaços, e o que restava da sua identidade agora ressoava com cada realidade que se colocava em questão. A multidão olhava, alguns boquiabrindo em espanto. Eduardo estava chocado. O homem que gritou antes estava se aproximando da mulher caída. Você não deveria estar aqui, disse, tornando-se um espectro do passado. E a péssima verdade começava a desenhar um novo futuro. Uma verdadeira tempestade de segredos, mentiras e revelações estava prestes a explodir. Era essa a história que Lucas nunca soube. E agora que estava desvelada, ele ainda não tinha noção do quanto poderia mudar tudo, do quanto havia estado em perigo. O que mais ele não sabia? O que viria a seguir? O peso da dúvida ficou ali, pairando no ar denso, deixando todos envolvidos em um vórtice de suspense e terror. O clima na praça estava eletricamente tenso. O olhar de todos sobre Lucas parecia um peso insuportável. A revelação da mulher ecoava em sua mente, mas não tinha tempo para processar tudo. Eduardo, com o rosto desfiguradamente pálido, olhava a menina como se estivesse vendo um fantasma. E Lucas queria entender, queria crer que aquilo era um delírio. Papai! A menina gritava novamente, atirando-se nos braços de Eduardo, que hesitava, paralisado. A cena era surreal, como um filme de terror onde o vilão estava à espreita. A multidão murmurava, alguns gravando a cena insólita com seus celulares. Outros apenas tentando entender o que estava acontecendo. O pânico crescia com a chuva que despencava do céu. Lucas não sabia se chorava ou gritava. Ele só queria que tudo ficasse claro, mas a confusão só aumentava. Você não pode ser a mãe dele, gritou a mulher de capa vermelha, agora animada. Isso é uma farsa. A figura de Melanie agora parecia mais ameaçadora. Seu olhar frio atravessava a multidão como uma lâmina. Eduardo finalmente esboçou uma reação, puxando a menina para perto dele. Quem é você? O que quer de mim? Perguntou ele, a voz tremendo, evidente que a realidade daquele momento o esmagava. A verdade, Eduardo. Sempre é a verdade, respondeu a mulher. E você sabe que não é só ela. Você tem outro filho. O sussurro percorreu a praça como um golpe. Lucas engoliu em seco. Outros filhos? O que mais não sabia? A mulher avançou.
Seu olhar penetrante em Eduardo, que tentava se esquivar, mas não conseguia mover os pés. As lembranças estavam prestes a despencar sobre ele. Você não pode fazer isso, implorou Eduardo, a voz quase um grito, mas fundida em desespero. Lucas se sentia um intruso na conversa. As palavras flutuavam ao seu redor, mas ele precisava de respostas. Ele não era apenas uma peça nesse jogo sombrio de segredos e mentiras. Foi então que tudo pareceu desmoronar de verdade. Uma batida estrondosa ecoou da entrada da rua. Um carro preto como a noite atravessou a esquina e parou em um rasante. As portas se abriram com um baque, revelando homens em terno escuro, com um olhar decidido e escopetas na mão. A gente encontrou você! Gritou um deles, a voz firme cortando a tensão do ar. Você não vai fugir de novo. E como se tudo estivesse fora de controle, um dos homens apontou para a mulher que havia chegado primeiro. Melanie! Ele berrou com raiva. Você vendeu a gente. Agora é hora de acertar as contas. Lucas sentiu o coração disparar. Vendida? O que estava acontecendo? Ele nunca tinha pensado que o que parecia ser uma resposta poderia gerar mais perguntas. A multidão agora estava em pânico total. As pessoas gritavam, outras tentavam entender. Eduardo gritava, a menina chorava, agarrando-se a ele enquanto a realidade desmoronava em suas mãos. E então, um clarão ofuscante iluminou os céus. Um eco de explosão cortou o ar. As pessoas gritavam, todas correndo como folhas secas em uma tempestade. O chão tremia, e a fumaça começou a se espalhar, cobrindo tudo ao seu redor. Lucas, paralisado, olhava em volta, tentando encontrar uma saída. Mas o ódio no olhar dos homens de terno escuro estava mais presente que nunca. Eles se aproximavam, alguns arrastando Melanie, que se debatia, assustada. Você nunca deveria ter voltado, Melanie. Um deles gritou, enquanto o outro, pela primeira vez, removeu a máscara que cobria o rosto. Lucas ficou chocado. Era alguém que ele conhecia bem. Felipe? Ele sussurrou, seu coração disparando ainda mais. Felipe havia sido seu melhor amigo no orfanato, um garoto que desaparecera após o incêndio, acreditando-se morto junto com muitos outros. Agora, de pé, respirando e vivo, mas com um olhar duro como pedra. Você não pode estar vivo. Lucas mal conseguia pronunciar as palavras, mas Felipe apenas riu com desprezo. Estava na hora de você saber a verdade, Lucas. A verdade que séculos de mentiras tentaram apagar. Enquanto isso, a confusão aumentava. A multidão, agora em pânico total, se dispersava. Lucas olhou para Eduardo, que estava em estado de choque, não apenas pela revelação da menina, mas agora pela presença de Felipe. Você é meu irmão? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar, indagando não só a ele, mas a todos ali. Felipe balançou a cabeça, rindo com amargura. Não, Lucas, você não entendeu. Eu sou seu inimigo. E com aquelas palavras, a realidade de Lucas se despedaçou. O que antes parecia um reencontro ficou perdido em um emaranhado de traições. Eduardo assistia,
sem saber a que se apegar mais, ao passado ou ao presente. A verdade, aquela que deveria libertar, apenas os aprisionava mais. E ao fundo o barulho de sirenes voltava a ecoar. A promessa de que a confusão estava longe de acabar. Os olhos de Lucas tremiam com lágrimas não derramadas. Como poderia ser? A cada instante tudo mudava. E agora, de repente, tudo o que ele conhecia estava em dúvida. Uma nova peça do tabuleiro entrou em cena e o futuro se tornava uma incógnita. A pergunta pairava no ar. Quem realmente era ele? E qual era seu lugar nesse jogo traiçoeiro? O caos se espalhou como fogo em palha seca. Os gritos da multidão se misturavam ao eco distante das sirenes. Lucas, paralisado, viu a cena se desenrolar diante de seus olhos. A mulher caída, a menina desesperada nos braços de Eduardo. E Filipe, agora revelado como um inimigo, vestido de ódio e vingança. A cidade, com a chuva batendo forte, parecia também chorar a dor daquela verdade brutal. Você me abandonou, gritou Filipe, apontando para Eduardo, ainda atordoado. José, o ex-melhor amigo, tornar-se um rival. E a cada palavra, uma faca atravessava o peito de Lucas. Ele queria gritar, queria correr, mas seus pés estavam presos no chão molhado. Eduardo finalmente se recompôs, os olhos cheios de determinação. Ele puxou a menina para mais perto, protegendo-a como um leão com sua cria. Eu não vou deixar que isso acabe assim, bradou ele, o tom desafiador, cortando a tempestade que rugia ao redor. O pânico estava em cada rosto, mas uma nova energia pulsava no ar, empurrando-o a agir. Felipe riu com desprezo. Você realmente acha que pode protegê-los? Eu sou a sua verdade enterrada. E vamos colocar tudo em dia. A tensão estourou. Uma onda de murmúrios se espalhou pela praça. Lucas olhou para Eduardo, esperando uma resposta, mas sentiu que precisava fazer algo. Ele abriu a boca, mas o que dizer em meio à fúria e raiva que pulsavam entre eles? Sou eu quem vai enfrentar isso. Lucas tomou coragem e gritou, seu coração batendo forte. Um silêncio se instalou. Todos os olhos estavam agora sobre ele, inclusive o olhar de Filipe, como se o tempo tivesse parado. O que você sabe, garoto? Filipe riu, mas havia algo de vazio em sua risada. Lucas respirou fundo. Eu sei que esta luta não é apenas sobre nós. É sobre o que nos foi tirado, sobre quem somos de verdade. Eu quero saber a verdade. Eduardo olhou para o filho, a esperança começando a brilhar em meio ao caos. As sirenes tornaram-se mais altas, um lembrete de que o tempo estava se esgotando. Lucas, ele sussurrou, o amor no tom de sua voz, claro como a luz que começava a rasgar as nuvens escuras. Filipe recuou, a confiança se esvaindo em seu olhar. Você não entende, Lucas. O que eles fizeram? O que eles nos tiraram? Então me diga. Lucas gritou, sem medo, apontando para Filipe. Me diga qual é a verdade. A multidão prendia a respiração. O silêncio ensurdecedor só era quebrado pela chuva, caindo forte e revelando cada lágrima e dor escondida. E por fim, Filipe hesitou. A verdade,
A verdade é que a conexão entre nós nunca foi quebrada. Você pode ter perdido sua família, mas ela sempre esteve comigo. Lucas deu um passo à frente, a determinação diante do desespero crescendo. Não vou deixar você nos controlar. Vamos juntos, Eduardo. Vamos descobrir o que precisamos para sermos livres. Eduardo se ergueu, o olhar firme e cheio de amor, pronto para lutar ao lado de seu filho. E enquanto a multidão começava a perceber a força daquela união, a polícia se aproximava, o som das sirenes agora ressoando como um chamado à ação. Mas antes que pudesse sinalizar, outra explosão de luz iluminou o céu. As estrelas piscaram, e o futuro deles ainda pendia em uma linha tênue, o destino não escrito. A luta não estava perdida. A esperança não havia morrido. E ao olhar para Eduardo, Lucas sentiu que juntos talvez pudessem enfrentar tudo. Agora, e apenas agora, é o momento de agir. Melhores histórias e revelações estão a caminho. Por isso, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmagar o botão like agora, isso ajuda muito a alimentar o algoritmo. E não esqueça de inundá-la, a seção de comentários, com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere mais um segundo para compartilhar. Junte-se à nossa comunidade super exclusiva clicando no link no primeiro comentário. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal. Vamos juntos!